Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live ao vivo. Eu acho que isso é uma leve redundância, mas tudo bem. Só dando um recado, essa live faz parte de uma série de lives que o GBC está fazendo. Então surgiu de uma ideia da gente trazer tudo que é produzido tudo que é produzido de conhecimento dentro do centro, a gente resolveu trazer isso de uma forma diferente, então trazer em forma de live no Instagram para todo mundo ver, de uma forma mais acessível e interessante. A gente vai ter vários temas aí na frente, então a última live que nós fizemos foi sobre mercado de carbono. E essa live nós vamos falar sobre desenvolvimento, sobre a perspectiva feminista e de povos tradicionais e indígenas, tá bom? Bom, vamos esperar a Kena entrar. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Mari, Isa, Fumeiro, Samir. Oi, Nina. Oi, oi. Bom, só me apresentando rapidinho, eu sou a Paola, para quem não me conhece. Eu que vou fazer. E... Olá! Só me Oi, boa apresentando rapidinho. noite. Boa noite. Só me apresentando rapidinho, gente, eu sou a Paola. Eu vou entrevistar todo mundo que vai passar por essa série de lives que as pessoas foram educadamente intimadas para participar, que nem a Kena, né? Então, vai ser isso. Kenia, bem-vinda. Obrigada por participar, por ter aceito o convite. Eu vou pedir para você se apresentar enquanto eu vou colocando aqui, fixar comentários, enfim, e a gente já começa. Tá bom. Deixa eu só perguntar uma coisa. A gente tem quanto tempo, Paola? A gente tem 40 minutos Tá, do grosso mesmo, depois a gente vai responder perguntas que as pessoas forem mandando ao longo da live. Florina, né? Tá legal, então. Então, vamos lá. Bom, você pediu para eu me apresentar. Eu sou Kena Chaves, sou pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, da FGV. Eu trabalho desde 2014 no FGV dentro do Programa de Desenvolvimento Local. É um programa em que a gente trabalha com pesquisa aplicada, sobretudo, olhando para territórios amazônicos, né? Para territórios amazônicos que recebem grandes empreendimentos. Então, a gente investiga um pouco essa relação entre a chegada de um grande empreendimento e as dinâmicas, tensões, conflitos, enfim, desencadeadas por esses empreendimentos nos territórios amazônicos. Eu também sou doutoranda da Unesp, eu sou geógrafa e faço doutorado em geografia, e eu pesquiso também, né, esses conflitos territoriais desencadeados por grandes projetos, mas na perspectiva das mulheres indígenas. Então, no mestrado eu já investiguei um pouco populações tradicionais atingidas pela hidrelétrica de Belo Monte, e agora no doutorado eu estou olhando mais para o Tapajós e com esse recorte de gênero, trabalhando com as mulheres indígenas, né, investigando um pouco qual a perspectiva delas sobre a luta pelo território, sobre os conflitos gerados com a chegada de grandes empreendimentos. Acho que é um pouco isso. Kena, continuando essa parte de quem você uma pergunta que ficou faltando em outras lives seria o que que brilha seus olhos quando você fala sobre isso? Por que que você trabalha com isso? O que que te instiga a trabalhar com todos esses temas que você citou agora? Tá. Bom, eu venho de uma família que é uma família militante. Meus pais se conheceram num contexto de luta contra a ditadura, sempre trabalharam em frentes relacionadas com movimentos sociais, com educação popular, enfim. Então, eu e a minha irmã, eu tenho uma irmã, a gente foi criada de algum jeito para também trabalhar em temas dentro de uma agenda, no mínimo, progressista, né? E aí eu acho que eu fui trabalhar no GVSS também por conta disso, porque entendo que ali no GVSS a gente faz debate
para avançar em algumas agendas, seja na proteção de direitos, seja olhando para as questões climáticas, seja olhando para o desenvolvimento local, enfim. Então, acho que o trabalho no GVSES, acreditando que a gente está ali também aprendendo e contribuindo, né, numa perspectiva de mudança, de transformação social, de melhora na qualidade de vida, de acesso a serviços, enfim. E o tema específico das mulheres, né, eu acho que trabalhando na Amazônia nesses últimos anos, a gente percebe, né, se depara com muitas mulheres liderando movimentos, liderando processos de luta, processos de resistência, né? E isso me chamou muita atenção e me instigou a investigar um pouco isso, o que motiva essas mulheres, por que elas estão na linha de frente de uma série de lutas, e sobretudo em lutas que envolvem a defesa do território, né? Então acho que isso me instiga e por isso eu fui me enveredando por esses caminhos na pesquisa. Muito legal, obrigada, Kena. Bom, gente, agora a gente vai começar com uma série de perguntas. Todas as perguntas que são feitas na live são baseadas nas perguntas que a gente deixa um dia antes no nosso Instagram. Então, tudo que foi montado aqui foi baseado no que vocês mandaram. Então, a primeira pergunta de contextualização seria: quais são as principais críticas feministas quando a gente fala sobre esse desenvolvimento visto de uma perspectiva hegemonista, barra supremacista? Tá, então, quais as principais críticas, né, das perspectivas feministas a essa lógica de desenvolvimento? Uhum. Acho que, assim, é importante talvez a gente pensar um pouco em como historicizar o feminismo e como é que essas críticas vão aparecendo ao longo dessa história do debate feminista, né? Classicamente, o feminismo ele é organizado em ondas. Algumas autoras não concordam com essa divisão em ondas, entendem que a gente está olhando para o feminismo apenas, né, no norte global, e a luta das mulheres por direitos, que é a essência do feminismo, ela acontece em muitos lugares do mundo, e não necessariamente nessa lógica histórica que as ondas estão periodizando. Mas eu ainda acho que funciona quando a gente está pensando metodologicamente em como entender alguns movimentos do pensamento feminista, né? E aí, quando a gente olha para essa discussão sobre desenvolvimento, essa periodização em ondas, eu acho que ela ajuda a gente a pensar. Então, classicamente, o feminismo é dividido em 4 ondas. Existem, como eu disse, discussões que são 4 ondas mesmo, se a gente pode pensar em ondas, e se essa quarta onda, de fato, ela existe, se efetiva, mas a gente vai falar um pouquinho dela ao longo dessa primeira pergunta aí, na minha tentativa de resposta. Então, a primeira onda feminista, ela tem início, né, no final do século XIX e início do século XX. E ela tem ali as principais demandas, né, de luta das mulheres. Tinha uma questão de entrada no mercado de trabalho, luta por direitos políticos, né, pelo voto, sobretudo. Então, tem ali um movimento pelo voto feminino, as sufragistas, né, são bem conhecidas nesse primeiro movimento. E também direitos educativos, as mulheres lutando para conseguirem acessar a universidade e formações acadêmicas e profissionalização dessas mulheres, né? A primeira onda ela vai até mais ou menos a década de 50 a 60, tem um marco importante aí, que é o livro da Simone de Beauvoir, né? Em que ela diz: ninguém nasce mulher, a gente torna-se mulher, e aí surge o começo de um debate importante sobre gênero. E aí, a partir dos anos 70, a gente entraria na segunda onda feminista, em que essa discussão sobre libertação da mulher, ela ganha muita força. Também nos anos 70, iniciam-se as primeiras discussões sobre o papel da mulher no desenvolvimento. Você tem ali as primeiras perspectivas do feminismo marxista se constituindo, então Nancy Fraser, Angela Davis, trazendo uma perspectiva interseccional, de olhar para o que é ser mulher a partir de outras dimensões, que não apenas a questão de gênero, mas também raça, também classe. Outras perspectivas vão surgindo, e as principais reflexões feministas sobre o desenvolvimento nessa década, né, ali no início da segunda onda, tem a ver com dois polos, né? Um
que discute as mulheres no desenvolvimento. E começam a questionar esses pacotes, sobretudo no pós-guerra, que passaram a reconstruir, né, a economia dos países, pensando em programas de desenvolvimento muito voltados à transferência tecnológica, à formação, à industrialização, e o sujeito desse desenvolvimento era um sujeito masculino, um homem branco ocidental. Então, essa discussão que as mulheres no desenvolvimento, né, uma escola que passa a ser chamada de mulheres no desenvolvimento, traz questionando um pouco esse sujeito masculinizado, único, essencializado do desenvolvimento, sendo ele um homem. E passam, então, a pressionar para que as mulheres fossem incluídas nesse pacote, nesse programa, né? Então, uma tentativa de que as mulheres também fossem enxergadas como sujeitos desses processos de desenvolvimento e fossem também beneficiárias desses programas de formação profissional, tecnológica, de abertura de mercado de trabalho, de inserção econômica dessas mulheres. Estavam, então, de alguma forma restritas ao ambiente doméstico, né? Então, essa é uma escola que a gente conhece... Desculpa. Esse homem, ele já tinha essa caracterização de homem branco, né? Sempre foi esse o padrão que foi batido de frente, né? Sim, a crítica, né, desse grupo, do Mulheres no Desenvolvimento, traz essa discussão. Bom, a gente está aqui falando de um sujeito hegemônico, que é um homem branco, e esse é o sujeito do desenvolvimento. E as mulheres precisam, de alguma maneira, romper essa barreira e também tornarem-se sujeitas do desenvolvimento, né? Surge, na metade da década de 70, um outro grupo, um pouco mais crítico, aí, com inspirações marxistas, que passa a se chamar de Mulheres e Desenvolvimento. Esse grupo, de alguma forma, corrobora essas discussões críticas que já vinham sendo elaboradas, né, de questionar quem é o sujeito do desenvolvimento, e acrescenta aí uma discussão importante sobre o que é o papel da mulher na sociedade, então, instituída. Né? Se o homem é o sujeito do desenvolvimento, qual que é o papel da mulher? E aí passa-se, então, a estruturar uma discussão sobre o que é o trabalho reprodutivo e o trabalho de cuidado, né, dentro de uma sociedade capitalista, atribuído às mulheres e de alguma forma desvalorizado, porque não produz valor, não está no ambiente de produção de mercadoria, né? Então é um trabalho desvalorizado dentro de uma sociedade capitalista, e de alguma forma as mulheres estariam ali aprisionadas nesse trabalho reprodutivo, trabalho de reprodução social, né? E esse grupo, então, Mulheres e Desenvolvimento, passa a questionar o que significa o trabalho reprodutivo e como, de alguma maneira, inserir as mulheres em outras esferas que não apenas a esfera doméstica. Então, passa ali a uma discussão sobre o que significa o trabalho doméstico, se o trabalho doméstico precisa ou não ser remunerado, né? Tem um lema interessante que é: o que vocês chamam de amor, a gente chama de trabalho não pago. Né? Então surge ali uma discussão sobre se esse trabalho deveria ou não ser remunerado, se as mulheres precisam trabalhar em ambientes fabris ou não, enfim, todo um debate sobre o que significa o trabalho da mulher e qual que é o papel da mulher nesse ambiente da produção e da reprodução. E começa a surgir nesse momento uma crítica ao modelo de desenvolvimento, que até então, né, nesse primeiro grupo, que está mais vinculado a perspectivas liberais, não fazia uma crítica explícita ao modelo de desenvolvimento em si. Esse segundo grupo, que tem um cunho mais marxista, já passa a questionar se esse desenvolvimento está, de alguma forma, emancipando as populações, e passam a apontar que o desenvolvimento hegemônico, né, de alguma maneira aprofunda as desigualdades de gênero e sobrecarrega as mulheres, uma vez que elas assumem tarefas fora, né, tarefas produtivas em ambientes de fabris, por exemplo, e tarefas domésticas. Então, elas passam a ser sobrecarregadas. Então, há uma crítica aí de que o desenvolvimento, nessa perspectiva, ele aprofunda a desigualdade entre homens e mulheres, desigualdade de gênero, e que ele também não promove uma redistribuição de riqueza. Então, começa a se elaborar, nesse momento, uma crítica importante ao modelo de desenvolvimento que vem sendo, né, desde pós-guerra, disseminado de alguma forma. Nos anos... Você quer apertar?
Paola? Pode continuar, eu tô É, você deu anotando tudo aquela aqui. respirada de quem vai fazer alguma pergunta. Desculpa. Tá, então, seguindo aqui, nos anos 80, surge um terceiro grupo de discussão, né, que passa a discutir gênero e desenvolvimento. É importante dizer que nos anos 80, 90, a gente entra no que seria a terceira onda do feminismo. E essa terceira onda, ela é marcada pela teoria queer e pelo surgimento do que chamam de feminismos com S, né, no plural, feminismos, então, de diversas epistemologias. E aí tem feminismos negros surgindo, feminismos pós-coloniais, feminismos do sul, decoloniais, a teoria queer, como eu disse, forte, trazendo outras perspectivas de gênero que não a perspectiva binária, né, ampliando essa discussão sobre gênero. Então, essa é uma marca importante da terceira onda feminista, né? E ela é bastante refletida nos debates também sobre as mulheres dentro do desenvolvimento. E aí um terceiro grupo surge, que denomina Gênero e Desenvolvimento, e esse grupo passa a fazer uma crítica bastante dura aos modelos de desenvolvimento em curso, né? Então, a partir de perspectivas de feministas, né, de outras regiões do mundo, como perspectivas indianas, né, que são chamadas feministas do Sul, latino-americanas, feministas decoloniais, feministas comunitárias, enfim, passam então a fazer três críticas importantes ao que são esses modelos de desenvolvimento, né? A primeira delas é que eles tratam a mulher como um sujeito essencializado e único, como se todas as mulheres, então, né, compreendidas como sujeito do desenvolvimento, passam a ser tratadas como demandas comuns. Então, as mulheres numa perspectiva ocidentalizada, um modelo de mulher desenvolvida como aquela mulher branca, europeia ou norte-americana, e esse modelo sendo reproduzido, ou seja, as mulheres que eles chamam mulheres do terceiro mundo, como mulheres pobres, todas iguais, que deveriam de alguma forma serem pareadas com as mulheres de outras regiões do mundo, sobretudo aquelas mulheres brancas ocidentais, né? Então essa é uma crítica importante, a crítica à essencialização da mulher, a mulher como um modelo único de mulher a ser seguido. Uma outra crítica importante a esses modelos de desenvolvimento a partir dessas perspectivas feministas é de como eles tomam o terceiro mundo, né, o que eles chamam de terceiro mundo, também como algo genérico, como algo generalizável, né? Então o terceiro mundo também é tudo igual. Todos os países do terceiro mundo têm as mesmas necessidades, as mesmas condições sociohistóricas, e é assim que os modelos de desenvolvimento que são implantados nesses países tratam, né? Então, a mulher como um ser essencializado, e os países do terceiro mundo, que é uma nomenclatura bastante complicada também de se empregar, como algo generalizável, com demandas iguais. E uma terceira crítica, que é bastante dura, desse grupo, é de que, por fim, os programas de desenvolvimento, né, que estão pensando aí, inclusão das mulheres em espaços de trabalho, em geração de renda, inclusão política, enfim, que esses programas não funcionam, de fato. Então, o que se vê nesses países, né, é um aumento do endividamento das famílias, um aumento da pobreza, aumento da violência doméstica, invisibilização das mulheres em muitos contextos, né? Então, são esses três pilares de crítica que essas perspectivas feministas fazem aos modelos hegemônicos ali dentro desse grupo que é o chamado gênero e desenvolvimento. Essas três linhas de discussão, elas não se substituem, elas às vezes se tangenciam e seguem paralelamente, né? Então ainda tem muitas pensadoras feministas ligadas a essas três linhas, né? E aí a gente estaria agora na quarta onda feminista, que tem início ali nos anos 2000, né? 2000, 2010, estaríamos aí vivendo uma ou duas décadas do que eles chamam de quarta onda feminista, que é conhecida também como o feminismo das hashtags, que está muito relacionado a essa popularização do feminismo de alguma forma, que estava antes muito centrado em ambientes ou de militância ou da academia, e agora ele ganha de alguma forma outras projeções, outros espaços de debate.
vem sendo apropriado por muitos grupos, né? Através das plataformas digitais, elas têm um papel importante, então, na disseminação dessa forma de pensar e na elaboração de possibilidades do feminismo. E ele é marcado também pelo ganho de escala de algumas epistemologias, como, por exemplo, o feminismo negro, feminismos indígenas, né, que tem força ali no México, feminismos andinos, feminismo comunitário, que tem bastante força também, produzido por mulheres indígenas, construído por mulheres indígenas, tem bastante força na região andina e na região Centro-América, né? E aí, essa quarta onda, ela traz um elemento importante, sobretudo ligado à crise que a gente tem vivido, uma crise que é econômica, que é política, que é social e que também é ecológica, né, que tem várias dimensões, que é uma retomada da crítica ao sistema capitalista. Né? Eu acho que as ciências sociais, de maneira ampla, as ciências humanas, vêm fazendo essa retomada de crítica nos últimos anos, sobretudo após a crise de 2008, né? E uma crise que se aprofunda a partir de 2008. E aí as pensadoras feministas também vêm retomando essa discussão de crítica ao capitalismo. Então, crítica ao modelo de desenvolvimento capitalista, né? Na perspectiva das críticas feministas ao desenvolvimento, então surgem aí críticas importantes e epistemologias feministas que se declaram anticapitalistas, anarquistas, que se declaram ecofeministas, economia feminista, tem ali uma série de epistemologias feministas que vão, de alguma forma, ganhando estofo, ganhando força e fazendo uma crítica ao modelo capitalista que a gente vive, né? O modelo de desenvolvimento capitalista. E propondo, então, a partir das suas reflexões, né, a necessidade de mudança da forma de relação com a natureza, de exploração com a natureza, isso é uma coisa bem forte trazida pelo ecofeminismo, a necessidade de repensar as formas de exploração do trabalho feminino, que é uma coisa que a economia feminista traz também com bastante força. Os feminismos indígenas trazem uma ideia força importante, que é a noção de corpo-território, que é essa relação do corpo como inseparável do território e a perda do território como um risco importante ao desenvolvimento desses povos, né, uma ameaça ao desenvolvimento desses povos, ao desenvolvimento na perspectiva das cosmologias específicas desses povos, né? E o feminismo decolonial, que também vem ganhando bastante espaço nessa quarta onda, ele já vem de antes, né? Mas se populariza de alguma forma agora, e que faz uma crítica importante à modernidade, entendendo modernidade e capitalismo como algo similar, né? Então também fazendo uma crítica aos modelos de desenvolvimento impostos aos povos, sobretudo povos indígenas, né, e povos racializados na perspectiva do feminismo decolonial. E aí o guarda-chuva decolonial, dentro desse guarda-chuva, cabem muitas possibilidades epistemológicas, né? Então, feminismos negros, e aí também nas suas várias vertentes, o próprio feminismo indígena, feminismos do sul, enfim, tem um monte de coisas que entra aí, com uma crítica semelhante aos modelos a esse modelo imposto de modernidade, né? Então, eu acho que esse é um caminho para refletir um pouco essas críticas feministas aos modelos de desenvolvimento, né? É bem interessante pensar isso porque eu mesma, assim, contando um pouco de experiência pessoal, é muito interessante ver que realmente a minha entrada e contato com temas feministas foi através da internet, assim, foi quando eu entrei na universidade, mas quando eram debates que sempre estavam em grupos de Facebook e tal, e mas uma coisa é que ainda o debate na internet ele acaba sendo muito superficial. Eu ainda não vejo ainda muitas críticas que abrangem, que começa a realmente questionar o capitalismo, que começa a questionar coisas mais estruturais, que não sejam só o papel da mulher na sociedade, enfim, coisas que realmente questionem as estruturas. O que a gente entra mais em contato agora é do feminismo negro também, que eu acho que é uma coisa que a gente tem mais contato, mas assim, feminismo relacionado a povos tradicionais,
outros tipos de feminismo ecológico, eu, assim, são coisas que eu tô entrando em contato muito aos poucos, mas muito, assim, às vezes parte de uma busca ativa da pessoa, porque às vezes na internet, como as coisas são muito rápidas, você começar a discutir uma coisa que é super estrutural, é muito difícil você prender a atenção da pessoa para aquilo, né? Então, mas bem legal que Não, isso mas é tem o nome. legal ouvir essa. Tem. Não, mas é legal ouvir isso, né? Porque existe todo um questionamento de se a gente estaria mesmo vivendo uma quarta onda. Eu entendo que sim, concordando com algumas autoras que também fazem essa periodização e entende que a gente está vivendo uma quarta onda e que ela tem essa característica de ampliação do debate feminista, né? Usando as plataformas de internet para isso. Então tem uma série de blogs, perfis de Instagram, cursos online que estão acontecendo, popularizando o debate feminista e ampliando as possibilidades de interação, né, do feminismo com os diferentes contextos. Então, eu vejo isso como muito interessante. E sim, eu acho que tem limites, é claro que tem, né? Eu acho que a gente aprende muito em qualquer disciplina enfim, perspectiva filosófica, teórica, se você vive a prática disso, né? E às vezes a internet permite articulação, organização, por exemplo, de uma greve internacional feminista que aconteceu nos últimos anos, né, em mais de uma edição, graças a umas redes de internet. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é importante essa vivência organizativa cotidiana, né? Isso traz muito aprendizado. Ainda mais se a gente está, de algum jeito, saindo do eixo urbano conectado, né? E a gente tem aí uma multiplicidade de contextos em que as mulheres se enxergam de forma bastante diferente umas das outras, com demandas muito diferentes. Então, acho que a internet tem um papel super importante em disseminar, em criar espaços de debate, mas não substitui, é claro, essas organizações práticas e da vida cotidiana. Continuando aqui, uma das primeiras perguntas que a gente recebeu foi se o sistema capitalista sustenta a desigualdade de gênero e de que forma que isso é feita. Você comentou um pouco, mas se você quiser comentar um pouco mais sobre essa parte, então, de que Tá, forma que isso é sustentado. sim, legal. Olha, essa não é uma pergunta simples de responder, né? Ou seja, como é que o sistema capitalista explora as mulheres, explora o trabalho das mulheres e se isso é essencial para o sistema, né? Depende um pouco da perspectiva feminista, as feministas concordam com isso ou discordam. Tem linhas que vão dizer que a opressão de gênero, né, o patriarcado é anterior ao capitalismo. E outras que vão dizer que o capitalismo e o patriarcado surgem juntos, que o patriarcado é um produto do capitalismo, enfim. Acho que não vem ao caso a gente discutir se a opressão de gênero, a opressão contra a mulher é exclusiva do capitalismo, né? Mas entendo que é falar um pouco sobre como ela é um pilar importante para esse sistema, e talvez também seja para outros, mas a gente está olhando aqui para o sistema capitalista, e como é que se dá essa exploração. E aí, o feminismo, enfim, tem toda uma linha de pensamento feminista que tem a ver com o feminismo anticapitalista, que elabora muito isso, e eu particularmente gosto muito de uma autora que é a Nancy Fraser, que ela se intitula, né, ela se diz feminista socialista e ela usa muito a perspectiva marxista para fazer as suas análises, né? E ela faz uma análise interessante de como se estrutura o sistema capitalista e por que que ele tem na sua estrutura a opressão das mulheres, né? Na verdade, ela discute num livro que eu gosto muito, que é um debate dela com uma outra pensadora, que se chama Discutindo o Capitalismo, acho que é esse o nome do livro. E aí, nesse livro, ela fala, bom, o capitalismo, ele se estrutura a partir de 4 condições, que são condições de fundo, que não são necessariamente condições de mercado, né? Porque a maior parte das pessoas entende, o capitalismo é um sistema de mercado, que se estrutura através do mercado. Ela vai dizer, existem outras, isso, a Feca falou, capitalismo em debate, da Nancy Fraser. Nesse livro, ela vai falar, o capitalismo, ele se estrutura
essencialmente a partir de 4 condições de fundo, né? Que são separações importantes, são institucionalizadas pelo capitalismo e são fundantes da sua lógica de funcionamento. Então, a primeira delas, que ela diz, que é uma chave do Marx, inclusive, é a relação entre exploração do trabalho. Então, você tem um trabalhador livre que vende sua força de trabalho, ali você tem uma relação de exploração do trabalho, e uma outra relação fundamental, que está combinada com a relação de exploração, que é a relação de expropriação. Ou seja, você não tem venda da força de trabalho, você tem expropriação de riqueza e de valor. E aí o Marx, quando vai olhar para a acumulação primitiva, ele identifica essas duas relações. Então, para você ter um trabalhador livre, ele precisa perder os meios de produção. E a apropriação capitalista dos meios de produção é um processo de expropriação, em que não há uma relação mercadológica, não há uma relação de troca de equivalentes, né, que é uma relação de mercado. Há uma relação de violência extra-econômica, em que se tira o território, se tira acesso aos bens comuns, impede-se que esses trabalhadores, né, homens e mulheres, que tinham suas condições de vida ligadas à relação com o território, né, uma relação ampla e complexa, ela deixa de existir. Esse trabalhador, para sobreviver, precisa vender sua força de trabalho. O que a Nancy Fraser vai dizer, e aí, olhando para o que o Harvey traz também, outros autores marxistas que vão dizer, essa relação de expropriação não acabou no início do capitalismo, como Marx previa. Ela se mantém, ela existe ao longo do capitalismo. E a gente está vendo hoje, por exemplo, na Amazônia, relações de expropriação, né, de relações extraeconômicas, de concentração das riquezas, de retirada dos meios de produção dos trabalhadores, né? Então, essa é uma primeira condição de fundo do capitalismo. Então, a expropriação, ela é permanente, ela acontece. Existem outras condições de fundo, e o que ela traz como importante é uma relação de oposição entre sociedade e natureza, uma cisão entre sociedade e natureza, em que a sociedade existiria fora da natureza, a natureza seria ali um componente a ser explorado, né, uma fonte de riqueza a ser exploradas pela sociedade. Então ela identifica aí uma cisão importante, uma separação importante. Ela identifica uma outra separação que é fundante no capitalismo, que é a separação entre Estado, política, né, Estado e economia, em que a economia operaria, ainda que com uma série de contradições, porque o Estado, na verdade, muitas vezes regula e apoia o funcionamento da economia, mais uma economia que tende a se autonomizar do Estado, ainda que dependa das estruturas do Estado, né? E, por fim, um elemento que é onde ela estrutura toda a discussão dela sobre a relação de gênero no capitalismo, que é a separação entre o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. E muitas autoras marxistas vão trazer esse como um elemento importante de crítica ao capitalismo e como elemento fundante da exploração do trabalho feminino no capitalismo, né? O que essas autoras vão dizer? Primeiro é importante dizer que elas são muito críticas ao Marx. Elas entendem que o Marx estruturou toda a teoria dele e esqueceu das mulheres. Esqueceu de uma opressão que as mulheres viviam, que era sobreposta à questão de classe, enfim, né? Então elas retomam a teoria marxista tentando incluir as mulheres nessas leis. E a perspectiva, então, trazida por essas autoras, e aí sistematizada pela Nancy Fraser, nesse livro que eu acho muito bom, ela diz o seguinte: o trabalho produtivo, o trabalho que produz mercadorias é o trabalho que tem valor, é o trabalho que é assalariado, pago, reconhecido. Existe um outro trabalho que não é considerado trabalho livre, porque trabalho livre no capitalismo é esse trabalho que você vende a força de trabalho, né? Então, você tem ali um conjunto de trabalho não livre, como, por exemplo, o trabalho feminino, o trabalho de reprodução social, que é necessário ao funcionamento do capitalismo, e é apropriado indiretamente pelo sistema. Então, as mulheres trabalhariam para a reprodução da força de trabalho, e esse custo de reprodução não está embutido no salário. Se tivesse embutido, seria muitíssimo mais caro, né? Então, essa exploração do trabalho feminino, enquanto um trabalho responsável pela reprodução social, que aí tem a ver com a produção de alimentos, com o cuidado, com a geração, né, direta da força de trabalho, com o cuidado da força de trabalho, com a educação,
E aí a Nancy Fraser, com outras autoras, ampliam essa noção de trabalho reprodutivo para além da esfera doméstica, né, pensando em ações que estão para além, como, por exemplo, a saúde pública, como o transporte público, todos no âmbito da reprodução. E esses seriam trabalhos de reprodução da força de trabalho necessários ao funcionamento da estrutura da produção capitalista e que não são reconhecidos, são desvalorizados, né? E aí tem algumas autoras que reforçam essa ideia de por que então esse trabalho precisa ser invisibilizado e por que ele é fundamental ao sistema de produção, né? E aí tem uma autora alemã, que é a Roswitha Scholl, ela fala em dissociação do valor. E ela diz, bom, existe o trabalho que é valorizado na sociedade e existe uma série de grupos que, por não produzirem esse tipo de trabalho, por não estarem organizados em função da produção de mercadorias, e aí o trabalho reprodutivo não está organizado em função da produção de mercadorias, estariam, então, desassociados de valor. Ou seja, essa dissociação. Então, as mulheres, os grupos racializados e povos que se organizem de forma paralela, ou seja, que a produção de mercadorias não é central, ou seja, organizações que não são necessariamente capitalistas e que não fazem essas cisões estruturais, né, entre natureza e sociedade, entre trabalho produtivo e reprodutivo, entre Estado, política e economia, entre trabalho livre e expropriação, né, grupos sociais e sociedades que não façam essas divisões, ou seja, que não estariam para essas autoras inseridas no capitalismo, são, na perspectiva capitalista, dissociados de valor. E essa dissociação do valor culmina na desumanização desses povos. E aí na possibilidade de descartabilidade desses povos. E as mulheres estariam, então, nesse conjunto de povos, de pessoas, enfim, despolitizadas, dissociadas de valor, desumanizadas, como estratégia de manutenção da reprodução do valor no capitalismo. É um debate complexo, mas que tem na base esse elemento importante, que a reprodução social ela é custosa e ela não consegue ser mercadificada. E a mercadificação da reprodução social, ela também sobrecarrega as mulheres. E aí tem um debate que traz um pouco esse olhar pensando nas privatizações, né? Verônica Gago é uma autora argentina que faz um pouco essa discussão de como, sobretudo, as mulheres se endividam para manter as tarefas de reprodução social, para manter saúde, para manter alimentação, para manter a possibilidade de pagar aluguel, enfim. Então tem um endividamento e através desse endividamento, uma obediência e uma precarização do trabalho, em que essas mulheres aceitam trabalhar em condições bastante ruins, porque precisam pagar suas dívidas, enfim, isso também como base da estrutura capitalista atual, né? Uma espécie de financiarização da reprodução social, e isso como uma sobrecarga ainda maior sobre as mulheres, né? Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que esse é o caminho. Feca, fala isso, ela respondeu, porque a pergunta foi sua. Feca, foi você. Feca, foi você. Vendo aqui o comentário da Jéssica e pensando no nosso tempo, ela pediu para contar mais sobre as relações de gênero na perspectiva dos povos indígenas. E a pergunta que a gente tinha recebido em relação a isso foi se é possível ver em comunidades indígenas e tradicionais uma transformação do papel da mulher. Como é que isso está acontecendo? Tá. Bom, vamos lá, né? Eu estou fazendo doutorado sobre esse tema, então eu sou uma pesquisadora do tema, interessada no assunto, e é um pouco desse lugar que eu vou falar, de quem está pesquisando essa questão através de revisão bibliográfica e também a interação com algumas lideranças, né? Acho que antes de mais nada é importante dizer que é muito difícil fazer qualquer transposição dos conceitos do feminismo ocidental ou do feminismo que faz sentido para nós, mulheres urbanas, ainda que latino-americanas, não brancas, negras, enfim, para as mulheres indígenas, né?
até a noção de mulher indígena é questionada por algumas pesquisadoras indígenas. Eu tenho tentado ler algumas autoras indígenas e o que elas estão dizendo sobre a organização das mulheres, e algumas questionam, inclusive, se a categoria mulher ela não é uma imposição colonial, e se for, como é que a gente lida com isso, né? Então, é muito complexo fazer a transposição, pensar ou seja, o que são demandas das mulheres, de nós mulheres urbanas, se essa é uma demanda que a gente pode transpor para as mulheres indígenas, se as necessidades são parecidas ou não, se a gente pode falar em patriarcado, se o que a gente entende por violência também é entendido como violência. Então, tem uma série de questões que a gente precisa atentar para tratar desse grupo específico que são as mulheres indígenas, né? Existem autoras, como por exemplo a Julieta Paredes, que é uma autora boliviana de origem aimara, que é uma das fundadoras do feminismo comunitário, né? E ela traz aí uma perspectiva indígena e algumas ferramentas para pensar as organizações das mulheres indígenas, através do feminismo comunitário. E uma questão muito importante que ela traz, e aí tem outras autoras que também seguem essa linha, por exemplo, a Lorena Cabnal, que é de origem guatemalteca, tem também uma outra autora guatemalteca indígena, que é a Gladys Sul, que faz essa discussão, além de algumas autoras indígenas, feministas mexicanas, ligadas ao movimento zapatista, por exemplo, que trazem a importância de pensar a luta das mulheres indígenas como uma luta muito combinada com as lutas comunitárias, que é inseparável também das lutas dos homens. Não necessariamente há uma leitura de que haja um patriarcado em algumas das sociedades, ou que as mulheres estejam, de alguma forma, lutando contra uma opressão masculina. O que é muito comum nas lutas das mulheres indígenas, e isso aqui no Brasil também fica evidente, é que elas lutam, sobretudo, contra uma opressão patriarcal ocidental, né? O patriarcado ocidental, que está refletido no Estado brasileiro, que está refletido no modelo de desenvolvimento, que de alguma forma oprime essas mulheres. E as principais lutas, né, as principais demandas do movimento, a gente não poderia nem chamar de movimento das mulheres indígenas, eu acho que da presença das mulheres indígenas no movimento indígena no Brasil hoje, né, as principais demandas estão muito conectadas à possibilidade de manutenção do território, de continuidade e proteção do território, entendendo a partir dessa perspectiva do corpo-território, né, o território como uma extensão do corpo e necessária à existência do povo. Então, a perda do território como uma ameaça à existência desse povo enquanto tal, à existência desse povo enquanto elementos culturais e cosmologias vinculadas àquele grupo específico, àquele território específico. Então, a manutenção do território como algo fundamental. E as principais lutas das mulheres indígenas estão muito conectadas na América Latina e também no Brasil, à defesa dos seus territórios, né? Junto com isso, defesa das políticas públicas, né, de que se efetivem políticas públicas de saúde, de educação, adaptadas aos povos, às necessidades dos povos indígenas, né? E também demandas de representação política dessas mulheres, tanto em espaços de representação formal, como conselhos, associações e até cargos parlamentares, né? Como representação e participação em espaços cotidianos, né? De pensar, então, hortas comunitárias, farmácias comunitárias, manutenção da tradicionalidade dos grupos, né? Pensar as comidas tradicionais, os remédios tradicionais. Então, as mulheres indígenas, de alguma forma, retomando isso em algumas comunidades ou sociedades em que isso possa ter se perdido. Então, por exemplo, aqui na Zona Sul da cidade de São Paulo, a gente tem uma terra indígena Guarani e tem um movimento importante das mulheres de retomada de plantios, né, de culturas tradicionais ligadas à batata, ao milho Guarani, que haviam se perdido e que elas estão retomando. Né, isso como um exemplo. E a gente vê isso acontecendo em outros territórios no Brasil também. Mas, e esse movimento das mulheres indígenas, né, essa presença maior das mulheres indígenas no movimento indígena no Brasil, ela é recente, ela vem crescendo sobretudo nas 2 últimas décadas, né?
saiu na semana passada um mapa produzido pelo ISA, pelo Instituto Socioambiental, das, das associações indígenas no Brasil, apontando para pouco mais de 200 associações em todo o país, só de mulheres. O que é muito interessante de se ver. Houve um aumento aí. E isso é interessante de pensar. Houve também, recentemente, a gente teve uma candidata a vice-presidente, uma mulher indígena, que é a Sônia Guajajara, né? A gente tem como deputada, a primeira deputada mulher indígena, que é a Joênia Wapichana. Na última eleição de 2018, né? Eleição fatídica, de 2018, houve um aumento de quase 50% dos candidatos indígenas, entre homens e mulheres, né? Na semana passada também teve a Assembleia Nacional das Mulheres Indígenas, uma assembleia virtual, em que as mulheres indígenas debateram uma série de questões, e entre elas a necessidade de ampliação da presença dessas mulheres em cargos parlamentares, seja como vereadoras, candidata a prefeita. A gente vai ter uma primeira candidata a prefeita indígena em Campo Grande, né, uma liderança indígena da cidade, entre outras regiões do país. Então, há aí um movimento dessas mulheres ocuparem, de alguma forma, o Estado para redimensionarem as políticas que estão sendo conduzidas, né, voltadas aos povos indígenas. E isso é trazido como uma necessidade diante do cenário de ataque aos direitos indígenas no Brasil, como um contra-ataque dos povos e das mulheres, sobretudo. Então, acho que esses são um pouco das pautas. E aí, sobre essa pergunta, né, de se a gente já pode pensar em mudança nos papéis das mulheres, eu acho que é muito importante a tentativa de não generalizar os povos, né? São muitos povos no Brasil, com estruturas muito diferentes e que reagem de forma muito diferente a todas essas lógicas de opressão, entendendo como opressão ou não em muitos casos, né? Mas se é possível generalizar algo, eu acho que vai nessa linha do que eu estou trazendo. Assim, o aumento da presença dessas mulheres, ocupando cargos, olhando aí, né, para o Estado, ocupando espaços de decisão junto com os homens em algumas culturas. Então, o povo Munduruku, por exemplo, tem algumas lideranças mulheres importantes, tem uma associação só de mulheres que surgiu também nos últimos 3 anos, se eu não me engano, a Associação Acoborum, e que nesse momento da pandemia estão tendo um papel muito importante, construindo estratégias de enfrentamento à pandemia, cordões de isolamento dos povos, conduzindo campanhas de arrecadação de recursos para enfrentar a pandemia, isso em muitos povos, né? As mulheres Munduruku têm feito isso, as mulheres Carajá também estão fazendo isso, tem uma série de outros povos em que as mulheres têm liderado também esse processo de enfrentamento à pandemia, né, informando a população do povo, né, os parentes, como eles dizem, construindo articulações para conseguir recursos, criando condições de tratamento em algumas aldeias. Então, eu acho que a gente pode olhar nesse sentido, entendendo que esses povos, né, diferentes de uma sociedade capitalista, estruturada a partir daquelas 4 cisões que a Nancy Fraser traz, como sociedades que se articulam de outra forma. Então, as lógicas de relações de gênero também vão estar articuladas de outra forma, a partir disso, né? Então, muitas vezes o que pode nos parecer uma relação de opressão de gênero não necessariamente é dentro da perspectiva daquele povo, o que não significa romantizar as lógicas dos povos, né? O enfrentamento à violência, por exemplo, também é uma bandeira das mulheres indígenas, trazidas por alguns povos mais do que outros, né? Mas é fundamental evitar essas generalizações, sobretudo quando a gente fala de relações de gênero internas ao povo, se existe ou não patriarcado dentro daquele povo, se as mulheres entendem como opressão ou não. É uma tentativa importante de saída, né, dos nossos padrões, das nossas lentes de interpretação, para tentar olhar para contextos muito diversos. Será que eu respondi o que a pergunta? Respondeu super, nossa, aula aqui. Bom, agora a gente vai para perguntas que vocês mandaram durante a live.
Eu não sei se vai dar tempo de responder todas. Tem uma caixinha aqui de perguntas. Keila, se a gente conseguir responder em uns 6 minutos para depois a gente conseguir fechar. Não sei se vai dar Tá tempo. bom. Vou Vamos lá. parar de viajar aqui, vou ser bem objetiva. Bom, então, existe relação entre o feminismo indígena e as sociedades ditas matriarcais? Legal. Essa é uma pergunta interessante, né? É um debate que se faz. Alguns antropólogos discutem aqui se existe ou não, antropólogos, historiadores, enfim, se existe ou não o que chamam de matriarcado primitivo, o matriarcado ancestral. Seriam estruturas matriarcais em que as mulheres teriam controle das dinâmicas sociais e políticas dentro de alguma sociedade. Esse é um debate que vai para muitos lados, né? E sobretudo pensando o que a gente entende por matriarcado. Essa é uma questão, né? Então tem uma historiadora que eu acho muito interessante, que é a Gerda Lerner, que ela tem um livro que se chama A História, as Origens do Patriarcado, ou A História do Patriarcado. E lá ela diz o seguinte, que não dá para falar em matriarcado primitivo ou em sociedades matriarcais, porque diferente, né, do matriarcado, ou seja, na perspectiva do patriarcado, ou seja, se a gente entende o matriarcado numa estrutura parecida com a do patriarcado, em que as mulheres oprimem os homens, a gente não teria dados históricos ou registros de sociedades em que as mulheres têm esse papel de opressão sobre os homens, de controle do corpo dos homens, de controle sobre os desejos, sobre o futuro dos homens, como funciona na sociedade patriarcal com relação às mulheres, né? As mulheres subjugadas, com seus desejos, corpos, interesses, enfim, controlados por uma lógica externa ao seu próprio desejo. Então, existe essa discussão apontando de que, bom, a gente não tem na história um registro de olhar, porque a gente também não tem uma história das mulheres consolidada, né? Um pouco o que a Glenda Lerner traz, a gente não tem. A história sempre foi contada pelos homens, registros feitos pelos homens, então a gente também tem pouco registro do que é a história das mulheres, né? E esse é um problema e a gente precisa produzir isso porque tem uma perspectiva histórica do que é do que é a vida das mulheres, a gente não consegue pensar também o futuro. Mas o que ela diz uma perspectiva histórica, a gente não tem registros de matriarcado, ou seja, de sociedades em que mulheres oprimem homens. O que a gente tem em muitas sociedades são outras relações de gênero, que não estão pautadas na opressão necessariamente. Relações mais equilibradas, relações de cuidado, de reprodução social, enfim, que não são como na sociedade capitalista, separadas entre produção e reprodução, em que a produção fica com um grupo social e a produção e a reprodução fica com outro. Né? Então, o que essa autora traz é isso. A gente tem outras lógicas de relação de gênero que não necessariamente essa lógica de opressão binária de um grupo sobre outro. Você pode ter aí relações equilibradas, mais ou menos equilibradas, a depender da estrutura dessas sociedades. E aí, se a gente olha para as sociedades indígenas, talvez a gente se aproxime um pouco dessa discussão, dessas relações menos hierárquicas, em que as tarefas de reprodução não são desvalorizadas, em que as tarefas de reprodução são compartilhadas e as mulheres não são desumanizadas e desvalorizadas como nas sociedades patriarcais. Né? Então, isso é uma questão para a gente trazer. E aí tem um texto interessante da Merlin Strater, que se chama O Gênero da Dádiva. É uma das primeiras trabalhos assim, que tiveram muita repercussão sobre gênero, feminismo e antropologia, olhando para relações de gênero em sociedades indígenas, né, na Melanésia. E ali ela traz um elemento importante, olhando para a questão de gênero, dessas relações de gênero. Ela diz, nesse grupo social, as relações de gênero são fluídas, né? Mulheres e homens assumem papéis de gênero diferentes a depender do contexto. Então, não há sequer, naquele grupo social, uma relação fixa de gênero, em que um é mulher e o outro é o homem. Isso tudo é fluido, né? E ela traz isso para mostrar como é perigoso a gente fazer essa transposição. Então, inclusive, olhar para as sociedades indígenas buscando se as relações são patriarcais ou matriarcais é algo bastante complexo. Porque, inclusive, essas estruturas de gênero podem ser fluídas e muito diversas. Né?
Então, eu acho que um cuidado importante é esse. Cuidar para não transpor categorias, para não transpor as necessidades de olhares. E tentar investigar ali, se a gente está interessado nas relações de gênero, quais são as estruturas de gênero que estão postas, e não necessariamente tentar entender se é patriarcado, se é matriarcado, se pode chamar de matriarcado ou não. Eu acho que é um pouquinho por aí. Mas eu entendo que se o patriarcado está muito vinculado a essa cisão e essa desumanização entre homens e mulheres, dos homens sobre as mulheres, muitas sociedades indígenas não trabalham dessa forma, não constroem suas relações dessa forma. Então, talvez a gente não chame de patriarcado. Se a gente vai chamar de matriarcado, eu também não sei. Mas eu acho que é uma outra relação de gênero. Ah, é muito, 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 muito interessante tudo isso, sério. Bom, gente, a gente vai pro fechamento Ó, aqui. Oh, já acabou. já acabou. Kênia, eu queria Deu agradecer certo. Eu muito. tava nervosa, mas deu tudo certo. Rolaram umas respirações antes de começar, né? Todo mundo aqui. Sim, valeu. Mas queria agradecer pela sua participação, por ter aceito o convite. Foi uma aula para mim, acredito que para todo mundo que ficou aqui também. We love Kenya, hashtag isso mesmo, Jéssica. Tamo aí. Qualquer coisa é só me chamar de novo. Estamos ali no GVSES e aqui no GVSES, porque agora a gente está todo mundo Exatamente. remoto. E aqui no Insta e em todos os outros lugares. Então, é um debate que apaixona, todo mundo se interessa. Eu também estou aprendendo, então eu gosto bastante de trocar. E sempre que quiserem, podem me chamar. Beleza. Gente, só últimos recados. Essa live vai ficar salva no nosso Instagram, ela também vai para o YouTube. E é isso aí. Muito, muito obrigada pela participação de todo mundo, pela troca, que foi muito boa também. E é isso aí. Um beijo, boa noite para todo mundo. Tchau. Obrigada, querida. Beijinho para você. Obrigada. Tchau, tchau.